Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui para glorificar o nome de Deus e também recarregarmos aí as nossas baterias espirituais e ainda sermos privilegiados com a exposição da palavra de Deus, né? O Senhor é bom. Então, abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 24. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Graças a Deus, não temos misericórdia. Então, vamos à leitura do texto. Mateus, capítulo 17, a partir do 24, diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Amém. Hoje o Senhor quer falar conosco a partir do seguinte tema: uma provisão inesperada. É isso que o Senhor tem para aqueles que acreditam nele. Neste ano de 2025, nós estamos aí com esta campanha de 7 domingos, clamando ao Senhor, pedindo a Ele, mas também aproveitando para adorá-lo, porque afinal é para isso que nós nascemos, é para isso que estamos aqui, para louvar o nome do Senhor, crendo que Ele realizará 12 meses de vitória em nossas vidas. Você crê dessa maneira? Eu creio, porque o nosso Deus é bom e Ele é fiel. Irmãos, o mundo espiritual, ele é uma outra condição de existência, totalmente diferente daquilo que nós temos aqui no mundo material. E nós temos muita dificuldade de poder assimilar essa realidade, essa condição existencial. Por mais que a gente se esforce, por mais que tenhamos, inclusive, a Bíblia Sagrada que nos revela muito acerca do mundo espiritual, ainda assim, nós temos dificuldade de assimilar essa outra realidade. Porque nós estamos de um lado da realidade na qual nós somos seres extremamente limitados. Nós temos até um momento e um lugar onde nós podemos ir e dali para lá não tem como. Nós estamos presos a essa realidade física material. Mas se eu pudesse tentar sintetizar o que é o mundo espiritual, para que a gente possa minimamente nos aproximarmos do entendimento do que é essa condição existencial, eu resumiria em uma palavra: mistério. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: o mundo espiritual é um mistério. Tanto que se você olhar, por exemplo, o céu, a condição celestial, a realidade do céu é um mistério para nós. Por mais que a gente consiga tatear alguma coisa das características do que é o mundo celestial a partir das Escrituras Sagradas, ainda assim é um grande mistério para nós. O pós-mortem, o que acontece com a gente depois que a gente morre? A Bíblia nos dá, sim, alguma revelação do que acontece. Agora, de fato, como é essa condição, como a gente costuma chamar dentro dos estudos teológicos, né? De um local onde a alma dos mortos vão depois que eles morrem, né? O justo para o seio de Abraão, ou para o paraíso,
e o ímpio para o Hades, para um local que é como se fosse uma antessala do inferno. Ainda não é o inferno no seu estágio final, né, porque isso só vai acontecer num período escatológico, lá o famoso lago de fogo e enxofre, né? Meu Deus do céu. Mas ainda assim, a gente não sabe exatamente como que é. A Bíblia nos dá vislumbre disso que teologicamente nós chamamos de estado intermediário. Mas de fato os detalhes de como é, a gente não sabe, porque afinal a gente nunca foi para lá. E quando a gente for para lá, a gente vai conseguir voltar para poder falar para as pessoas, é assim. Não dá, né? Não existe mais comunicação entre nós e aqueles que já partiram. Então, tudo isso para nós é um grande mistério. O mundo espiritual, então, pode ser resumido nessa palavra. É um mistério. E o mundo espiritual tem uma característica muito interessante. Tudo que é lançado nele, por ele, é transformado. Tudo que é lançado nele, por ele, é transformado. E é transformado por quê? Porque lá ele é regido por um poder misterioso. Nós sabemos qual que é este poder. Tudo que nós lançamos nas mãos de Deus é transformado por Deus, porque por ele sofre uma grande modificação. Calma que a gente vai entender sobre isso até o final. Agora, o nosso mundo, ele tem uma conexão com o mundo espiritual. De certa forma, ele é um reflexo, ele é um emblema daquilo que é o mundo espiritual. Pelo menos algum dos elementos que nós temos aqui no mundo físico. Por exemplo, talvez os maiores emblemas do mundo espiritual sejam dois elementos comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, a terra e a água. A terra e a água são elementos que, de certa forma, representam o mundo espiritual, de modo que tudo que nós jogamos ou na terra ou na água é transformado por estes elementos. Da mesma forma com que tudo que nós lançamos no mundo espiritual também é transformado por ele. E para a gente captar isso e entender essa característica do mundo espiritual na qual a terra e a água representam, nós percebemos esses elementos materiais, esses elementos físicos, através de 5 portas de percepção, que nós comumente chamamos de sentidos. Nós temos pelo menos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então nós enxergamos as coisas, nós ouvimos, nós sentimos, nós pegamos, nós provamos as coisas a partir desses 5 sentidos. Porém, na verdade, o homem foi criado com um outro sentido, que talvez só as mulheres hoje em dia têm, né? Que a gente chama de 6º sentido. Mas não é desse sentido popular que nós estamos falando. Eu estou falando de uma sensibilidade maior para o mundo espiritual. O homem foi dotado disso quando ele foi criado perfeitamente por Deus lá no Éden. Porém, com a rebelião de Adão e Eva, com a entrada do pecado do mundo, aquilo que nós chamamos de queda do homem, infelizmente o ser humano perdeu este 6º sentido, essa conexão mais aguçada com o mundo espiritual. O homem não tem mais esse sentido direto que ele tinha antes da entrada do pecado no mundo. Adão e Eva, antes de se rebelarem contra o Senhor, eles tinham em si mesmo essa percepção mais aguçada para as questões do mundo espiritual, para esse mistério que nós estamos falando. Muitas coisas eram reveladas a ele. É claro que nós não temos uma convicção textual para afirmar isso, mas quando a gente faz uma inferência do texto, de como era essa realidade antes da entrada do pecado no mundo, a gente percebe que Adão e Eva, eles tinham esse sentimento. Tanto é que a Bíblia narra que Deus, ele descia toda tarde para poder se relacionar com o homem no jardim. E, poxa vida, para se relacionar com Deus, que é um ser espiritual, eu preciso ter um mínimo de sensibilidade espiritual. Então dá para a gente inferir, para a gente fazer uma conjectura de que Adão ele possuía esse 6º sentido, né? Esse sentimento mais aguçado para o mundo espiritual. Então agora, com a entrada do pecado no mundo, há um bloqueio desse sentido. O homem não tem mais esse sentido naturalmente fluindo dele.
Ele não tem mais esse sentido fluindo naturalmente dele. Então Deus inventa um negócio chamado fé. A fé nada mais é do que a substituição do sentido perdido. A fé agora é a porta para que a gente possa perceber um mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Então, como eu disse, pelo menos nós temos dois elementos, a terra e a água, que servem como uma representatividade, um símbolo, um emblema do que vem a ser um mundo espiritual e como nós podemos percebê-lo. De modo que tudo que a gente lança nele é transformado por ele. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Imagine que você está em um campo de futebol. Vamos dizer aqui, o campo de futebol mais bonito do Brasil. É óbvio que eu estou falando do estádio do Palmeiras, né, meus irmãos? O Allianz Parque. Mas não dá para usar esse exemplo não, lá que o Allianz Parque é gramado sintético, né? Vamos pegar o Maracanã, vai. Grama natural, né? Grama natural. Então imagine que você está no Maracanã, tá bom? E você coloca lá no meio do Maracanã um carro bem bonito. Coloca lá. Bom, um carro no meio de um campo de futebol, ele é fácil da gente perceber pelos nossos sentidos. Não é isso? A gente consegue ver o carro, a gente consegue se aproximar, tocar no carro, até sentir um pouco do odor, né, do motor do carro. A gente consegue perceber aquele elemento físico, porque ele está dentro da nossa realidade, dentro da nossa condição existencial. Agora imagine que você enterra o carro no gramado do Maracanã. Pronto, agora ele não está mais dentro da nossa condição existencial, ele está no mistério. Porque agora a gente não consegue mais enxergar ele, não consegue mais pegar ele, não consegue mais sentir o odor do seu motor. Ele está em um mistério. Agora, imagine que você deixou lá o carro enterrado no campo do Maracanã. E você volta lá 10 anos depois. Né? Não está mais utilizando o estádio, ficou ali as ruínas, e você decide desenterrar o carro. Quando você trouxer aquele carro, através de uma máquina, você traz o carro de novo para a superfície. Como que está a condição desse carro? Está do mesmo jeito que você deixou? Não, ele sofreu uma alteração, uma transformação. Porque dentro de uma condição misteriosa, quando aquilo é trazido de volta, ele é transformado por essa condição misteriosa. Então, o mistério tem essa propriedade de transformar as coisas. Tudo que é lançado na terra, pela terra, é transformado. Outro exemplo simples, uma semente. Você quer plantar uma semente para poder dar uma determinada fruta, ou um fruto, não sei. Você vai lá, prepara a terra, planta a semente e cobre, não é isso? Eu não entendo muito essa área aí, mas imagina de uma forma simples, pelo menos lá no jardim de infância, né? Quando a gente ia para as atividades exteriores, a tia passava lá, ó, secava a terra, faz um buraquinho, coloca a semente lá e depois encobre. Daqui a algum tempo a gente volta. É assim. Obviamente que aquela semente não vai brotar da noite para o dia, ela demanda tempo. Então, se você voltar amanhã e olhar aquela semente que foi enterrada, você vai dizer, tem nada aí. Tem nada, não aconteceu nada, absolutamente nada. Se você voltar semana que vem, a mesma coisa. Poxa, não aconteceu absolutamente nada. Mas se você voltar, sei lá, daqui a algum tempo, depende da semente, tem um tempo específico para brotar, vai estar lá, aquela arvorezinha bonita, né? Com seus ramos, suas folhas e o seu fruto. A gente não percebeu, mas no passar do tempo, aquela semente que foi lançada na terra, pela terra foi transformada, porque a semente ela brotou em raiz, e a raiz foi dando sustentação, nasceu o caule, nasceu a folha, e enfim, saiu a fruta, e se transformou em uma árvore. Então, se a gente vem, logo depois do plantio, para ver como que está a situação daquela semente, visualmente a gente não vai enxergar nada, porque ela está em uma condição misteriosa, e é nessa condição misteriosa que ela está passando por um processo de transformação. Assim é na nossa vida com Deus. Quando nós lançamos algo nas mãos do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente vê o tempo passar e parece que nada mudou. A gente não entende que nós entramos em um processo de transformação.
Talvez nós não enxerguemos isso, porque isso está acontecendo dentro de uma condição existencial misteriosa. Talvez as pessoas que estejam do nosso lado também não estejam enxergando essa transformação. Talvez o próprio diabo, ele sopra nos nossos ouvidos dizendo assim, ó, você está indo para a igreja, você está lendo a Bíblia, você está jejuando, está participando da campanha, mas não está acontecendo nada na sua vida. Nada mudou, está do mesmo jeito. E talvez a gente acabe se conformando com isso. A gente acabe dando ouvido a essas investidas, a esse sopro de Satanás no nosso ouvido, e chegamos à conclusão, é verdade, né? Eu estou não sei quanto tempo aqui na Bereana Coty, parece que nada mudou na minha vida. Está tudo igualzinho. Mas não está igualzinho, não. Você não está percebendo, porque longe do seu alcance visual está acontecendo uma transformação. Então não dê ouvidos para aquilo que você está percebendo, para aquilo que as pessoas estão dizendo de você, ou por aquilo que Satanás quer soprar no seu ouvido, porque aquilo que você lançou nas mãos do Senhor, que você entregou para uma condição existencial misteriosa, Deus, no mistério, está trabalhando longe do seu alcance visual. Então, a gente pode não ver, mas está acontecendo uma transformação. A mesma coisa é a água. A água também é um emblema, ela também representa o mundo espiritual de alguma forma. Tudo que você lança nela, por ela, é transformado. Você já viu o Titanic? Os restos daquilo que sobrou no Titanic, né? O pessoal de vez em quando faz umas expedições para ir lá no fundo do mar para ver como que está. Enfim, mas a gente tem uns vídeos, né, de como que está aquilo que era um dos maiores navios para a época, né, lá em 1914, inclusive ano da fundação dos melhores clubes deste mundo, né? Eu sempre tenho que fazer uma menção, vocês sabem, né, irmãos? Eu tenho que espalhar o evangelho futebolístico. Brincadeira. Mas em 1914 ocorreu aquele desastre, muito triste, né? Do Titanic, um monte de gente morreu. E aí os destroços do navio estão lá no profundo mar. De vez em quando o pessoal faz uma expedição e grava um vídeo para a gente ver. Você vê que toda aquela estrutura está totalmente deteriorada. Por quê? Por causa da ação da água. Porque tudo que é lançado na água, por ela é transformado. Estava lindo e bonitinho enquanto estava sobre a superfície. Depois que foi naufragado, já está em outra condição. Olha, veja bem, eu não sei como funciona, né? Poxa, eu não sou biólogo, não entendo dessas coisas. Mas você já parou para pensar como que uma pérola é formada? É a partir de um simples grão de areia dentro de uma ostra. Dali sai uma pérola linda, né? E aí forma aqueles colares que as mulheres gostam, né? De comprar aquelas pedras bonitas e colocar aqui. Ó. Ou seja, foi lançado na água um simples grão de areia e foi transformado por ela em uma pérola preciosa. Ou seja, aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus está guardado no mistério, está sofrendo uma transformação, mas também está sendo preparado nas mãos de Deus para que aquilo dê um fruto de grande valor para a glória do nome dele. Ou seja, a sua vida, a sua família, o seu ministério está nas mãos do Senhor. E pode ter certeza que Ele tem reservado para transformar isso que você colocou nas mãos dele em algo de grande valor para a obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, através da sua família, através do seu ministério. Então, a terra e a água, de certa forma, ela representa aquilo que é essa condição existencial do mundo espiritual que nós chamamos de mistério. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda o que aconteceu no texto. Então vamos voltar para o texto. O evangelista Mateus, ele é o único que cita essa passagem. Essa situação entre Jesus, Pedro e os coletores de impostos. Essa história acontece em Cafarnaum, que é uma cidade que basicamente foi sede do ministério de Jesus. Mais de 2 anos e meio, Jesus passou nessa cidade, lá em Israel, que é uma cidade, inclusive, marítima, que fica ali à margem norte do mar da Galileia. Que, na verdade, é um lago, né? Mas a gente chama de mar. Enfim. E Cafarnaum era uma cidade muito importante para a época. Ela era uma rota comercial fundamental, especialmente de quem vinha do sul, vinha ali do Egito, rumando até o norte, a Síria, o Líbano. Então,
sempre se passava por Cafarnaum. Na época, uma grande metrópole. Claro que a gente fala em metrópole, a gente já pensa em milhões de pessoas, né? Mas naquela época, uma cidade como Cotia seria uma grande metrópole. 300 mil pessoas. Era uma grande cidade para a época. E de repente, Jesus e Pedro estão andando pela cidade, pelas ruas de Cafarnaum, e eles se deparam com coletores de impostos. E esse imposto era um imposto muito específico. Era o imposto de 2 dracmas. A dracma era uma moeda romana muito comum da época, e ela equivalia mais ou menos um dia de trabalho. E anualmente, especialmente todo indivíduo do sexo masculino, ele tinha que pelo menos pagar 2 dessas dracmas para o templo. Aquilo era um imposto religioso e servia para a manutenção ali do templo. Os únicos que ficavam isentos desse pagamento, obviamente, eram os levitas, os sacerdotes, os rabinos. Mas o restante da população, especialmente do sexo masculino, ele tinha essa obrigação. Pelo menos uma vez por ano, ele precisa ir ao templo e pagar essa quantia de 2 dracmas, ou seja, 2 dias do seu trabalho, para poder fazer a manutenção do templo. E de repente, Pedro e Jesus são... Pedro, né? Porque Jesus ele se afasta de Pedro, ele volta para casa e Pedro continua. E de repente ele está ali próximo ao local do templo e ele é confrontado por esse coletor de imposto. E o coletor de imposto já sabia da fama de Jesus, sabia que Pedro era um seguidor, um discípulo de Cristo. E ele pergunta: o seu mestre aí, ele não paga imposto não? Querendo confrontar Pedro, né? E Pedro afirmou: lógico que paga. Embora eu imagino que no subconsciente de Pedro, será que paga? Não sei não, depois eu vou perguntar para ele, mas para não dar uma má fama para Jesus, deixa eu falar que paga. E o Pedro paga, lógico que paga. Calma aí que eu vou falar com ele e a gente já volta. E o Pedro vai para a casa onde estava Jesus, provavelmente na própria casa de Jesus, porque ele tinha uma residência em Cafarnaum. E quando Pedro chega para falar com Jesus, é o texto que a gente leu. Lá no 25, quando Pedro entra na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: e aí, Pedrão, o que você acha? Será que a gente tem que pagar essa taxa aí, esse imposto? Né? E aí, Jesus ele conta uma parábola. Jesus gostava de contar história, né? Ele fala: os reis da terra, né, quando eles cobram tributos do povo, os filhos desses reis, os príncipes, têm que pagar? Ou ele fica isento? Aí o Pedrão responde: não, é claro que não precisa pagar, porque afinal é filho do rei, né? Obviamente que Jesus estava querendo ensinar algo espiritual para Pedro. Ele estava falando da sua própria condição de príncipe da paz. Ele era o filho de Deus encarnado, que estava vivendo entre os homens. Então, obviamente que um tributo que se destinava à casa de Deus, o filho de Deus não precisava pagar. Só que, se Jesus não pagasse aquele tributo humano, material, se ele não servisse como um cidadão comum como os demais, obviamente que aquilo causaria algum tipo de escândalo para ele e para o seu grupo. E foi isso que ele precisou ensinar para Pedro. Então ele disse o seguinte: eu sei que eu estou isento de pagar esse imposto, mas para não causar nenhum tipo de incômodo, de escândalo entre esse pessoal aí, vamos pagar, né? Foi isso que Jesus disse para Pedro. Só que aí o que era natural? Era Jesus ir lá, conversar com Judas, porque ele era o tesoureiro, era o camarada que cuidava aí das finanças do ministério de Jesus, do colégio apostólico, falar: ô Judas, é o seguinte, não tem uma moedinha aí não? A gente só pagar o imposto lá do templo. Isso era o mais comum, era o que, imagino, Pedro estava imaginando que Jesus ia fazer. Mas Jesus dá uma ordem completamente diferente. Ele não recorre a Judas. Ele faz para Pedro uma proposta que eu diria bastante desafiadora. Veja o que Jesus disse lá no versículo 27. Vai ao mar, jogue um anzol. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca. Vai ter lá uma moeda, que é correspondente a 4 dracmas. Em outras traduções, talvez, na sua tradução aí mais formal, esteja estáter.
stater, né? O stater é uma moeda grega, na verdade, né? Que equivale exatamente a 4 dracmas. Então, como se fosse 4 dias de trabalho, né? Vai lá e paga por mim e por você. Parece simples essa ordem de Jesus, né? Mas imagina, coloque-se no lugar de Pedro. Quem que era Pedro? Qual a profissão de Pedro? Ele era um pescador, não é isso? E ele não era só pescador, ele era neto de pescador, filho de pescador, seria pai de pescador, avô de pescador, bisavô de pescador. Se tem alguém que manjava de pesca, era o tal do Pedro. A maior empresa de pesca que existia na região da Galileia era do Pedrão. Pedrão manjava de tudo. Aí quando Jesus dá ordem, vai lá no mar e joga um anzol, Pedro pensou, não, Jesus, você manja das coisas espirituais. Você é um homem que nos ensina muita coisa, mas de pesca acho que você não entende muito bem, não, Jesus. Não é por nada, Jesus. Pescar peixe com anzol. Qual que foi o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro? Pedro estava fazendo o quê? Em alto mar, pescando com uma... tá vendo como vocês são inteligentes? Então o modo mais eficaz de pescar é com uma rede. Que aí você pega o maior número de peixes. Porque você sabe que no meio desses peixes vem uns peixes bons e uns peixes ruins, né? Eu não sei diferenciar, não faço a mínima ideia. Mas quem manja sabe, esse peixinho aqui não serve para nada, devolve ele para o mar. Esse aqui é bom para a gente poder se alimentar, preparar um ranguinho. Então, Jesus, desculpa, o senhor pode manjar de muitas coisas da vida e do mundo espiritual, mas de peixe não é contigo, não. Eu vou para o mar e vou lançar um anzolzinho. Como que eu faço isso? Claro que tudo isso na mente de Pedro. Ele não questionou não, tá? Não estou falando que ele questionou. A Bíblia não mostra isso. Mas imagina que na mente de Pedro, Jesus manja muito dessas coisas, mas de pesca não é com ele, não. Mas o que ele decidiu fazer? Decidiu seguir a instrução de Jesus. Essa proposta maluca que Jesus tinha colocado para ele. Então eu consigo até imaginar Pedro chegando na beira do mar e o pessoal que era ali o concorrente da empresa de pesca dele, olhando o Pedrão chegando com um anzolzinho na mão. O pessoal vê, esse cara aí, acho que quebrou, hein, Pedro? Tá mal, hein? O que aconteceu com aquelas redes, aquelas tarrafas bonitas que você tinha? Tá com um anzolzinho só, michuruca aí, vai dar para fazer muita coisa não. Mas o Pedro decide seguir a instrução exatamente como Jesus tinha falado. Então, em vez dele chegar lá com a rede, ele chega com um simples anzol, porque a instrução de Cristo era essa: Pedro, vai para o mar, joga o anzol, primeiro peixe que você pegar, abre a boca, tem uma moeda no peixe. Pega a moeda, paga o nosso tributo. A instrução era essa, simples. Maluca, né? À primeira vista. Doida. Porque Deus é assim. De vez em quando Ele também propõe algumas coisas malucas na nossa vida. E só vai dar certo se a gente seguir a instrução meticulosamente, exatamente, da forma com que Ele instruiu. Se a gente decidir obedecer exatamente a fórmula, a maneira pela qual Deus nos instruiu para fazer alguma coisa, pode ter certeza que vai dar certo. Ainda que humanamente falando pareça que não. Quantas vezes Deus já não deu umas ordens malucas para você? Se não deu é porque está faltando relacionamento com o Senhor, porque para mim Deus já deu um monte. Imagina o pastor Fernando também, né? Vai para Cotia, abre uma filial da Bereana lá, se vira, começar do zero o trabalho. É um desafio, uma proposta desafiadora, irmãos. Ou você age pela fé e segue exatamente a instrução que Deus passou, ou você declina, você volta atrás, só que aí também você não vê o milagre acontecer. É assim. Com Deus, a gente tem que seguir exatamente a instrução, que para nós pode parecer muito doida, mas para Deus faz todo sentido. E sabe por que faz todo sentido? Porque os meios pelos quais Deus vai realizar o milagre na nossa vida, é Ele que escolhe, não somos nós. A metodologia é de Deus, não é da gente. Porque da gente pode falhar. De Deus nunca falha. Ele tem sempre aquilo que é melhor para nós. Aliás, Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, seguir as instruções de Deus
para a nossa vida exatamente da forma com que ele passou, sempre vai resultar em bons resultados. Resultar em bons resultados. Sempre vai resultar em milagre, em vitória, em porta aberta, em coisa boa para nós. Deus sempre faz o melhor para a gente. Pedro vai lá e mesmo com a zombaria dos seus amigos, decide jogar o anzol. E para surpresa dele, não é que ele conseguiu pegar o peixe. O peixe que Jesus falou, ele conseguiu pescar. E quando ele abre a boca do peixe, está lá a moedinha, o estáter. E é engraçado, esse estáter, como eu disse, ele correspondia a 4 dracmas, não é isso? 4 dracmas pagava tanto de Pedro quanto de Jesus, porque o imposto eram 2. O estáter vale 4. Então pagava tanto o imposto de Pedro quanto o imposto de Jesus. Ou seja, a bênção de Deus, quando ela chega, a provisão do Senhor, quando ela aparece na nossa vida, não é só para resolver o nosso problema, mas é também para resolver o problema daqueles que andam com a gente. Porque tudo que Deus dá para nós visa compartilhamento. Deus nunca vai dar uma coisa para você usar única e exclusivamente na sua vida, não. É sempre para compartilhar com alguém. Olha os dons espirituais. Para que Deus deu dons espirituais para a igreja? Para edificação mútua. Eu recebo o dom de profecia para ajudar alguém. Eu recebo os dons de curar para ajudar alguém. Eu recebo o dom da palavra da sabedoria para ajudar alguém. Eu recebo o dom da fé para ajudar alguém. Eu recebo o dom de operação de maravilhas para ajudar alguém. Sempre visa compartilhar, porque a obra de Deus é isso. Aliás, a igreja, ela é um corpo, não é? Se ela é um corpo, ela é feita de muitos membros. Quando um desses membros adoece, todo o corpo sente. Mas quando um desses membros está em pleno funcionamento, todo o corpo é abençoado. Então, tudo que Deus coloca em nossas mãos é para que a gente compartilhe com alguém. Vai lá, Pedrão, pega a moeda, paga por mim e paga por você. Jesus não foi egoísta. Vai lá, pega a moeda, porque eu vou pagar o meu imposto. Não. Já paga o meu e o seu, Pedrão. Fica tranquilo. Eu sei que tá meio ruim, tá passando por uma fase meio difícil lá na sua empresa de pesca, né? Os peixinhos não estão querendo vir para a sua rede. Fica tranquilo, tá? Porque tem provisão para mim e para você. Veja bem. Pedro, ele estava diante de si com uma proposta extremamente desafiadora. E por que Jesus decidiu usar esse método, esse meio, para poder realizar esse milagre? Jesus não podia simplesmente colocar a mão no bolso e falar, ó, tá aqui, paga por mim e por você. Ele poderia, então, do nada, ó, abre um armário aí da cozinha, Pedrão. Não tem nada aí não, mas eu vou fazer surgir um starter. Aleatoriamente, você vai lá e paga por mim e por você. Não. Por que Deus usou esse meio? Jesus, né? Por que Jesus usou esse meio, esse método? Porque ele queria gerar em Pedro confiança nele. Porque uma coisa é fé, outra coisa é confiança. São coisas diferentes, completamente diferentes. A fé, ela é fundamental na vida de um cristão. E ela é suficiente para que a gente seja salvo. O que eu preciso para ser salvo? Fé em Jesus Cristo. Pronto, é isso. Simples assim. Você não precisa fazer mais nada, não tem nenhum esforço. Basta ter fé. Agora, para eu ter um relacionamento fundo com Cristo, eu preciso, além de fé, ter confiança nele. Parecem coisas sinônimas, né? Mas não são. São coisas diferentes. Fé e confiança é diferente. Pedro já tinha fé em Jesus. Pedro já sabia que Jesus era o Messias, tão aguardado, que ele era o Filho de Deus. Ele mesmo declarou isso, não é? Se você pega um capítulo depois, você vai ver Pedro declarando. Quando Jesus reúne lá o seu colégio apostólico, disse, o que o pessoal aí está dizendo que eu sou? Ah, o pessoal está dizendo que você é tipo um Elias da vida, um Isaías. E aí, Pedrão, o que você acha? Não, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica tão impressionado e diz, boa, gostei. É embasado nessa declaração que eu vou edificar a minha igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro já tinha fé em Jesus. Ele já sabia quem era Jesus. Ele tinha presenciado um monte de milagre, um monte de coisas extraordinárias que Jesus tinha feito. Então, para ele não era novidade. Ele já tinha fé.
mas precisava ser gerado no coração daquele discípulo uma confiança em Jesus. Porque quando você confia em alguém, você entrega tudo para ele. Não é assim? Você não desconfia de uma pessoa que você já entregou tudo para ela. Por exemplo, num casamento. Se você não tiver confiança no seu cônjuge, meu Deus, como que vai ser o seu dia a dia? Porque o seu cônjuge nem sempre vai estar 24 horas com você. Você precisa confiar que quando ele estiver longe, ele vai estar sendo leal, vai estar sendo fiel a você. Então você precisa, em qualquer tipo de relacionamento, gerar confiança. E por isso que Cristo escolheu esse método para poder realizar aquele milagre. Deixa eu tentar exemplificar para você. Diz uma história de um camarada que era equilibrista. E ele decidiu, do nada, ir lá para um alto monte, na verdade uma cordilheira de várias montanhas. E ele atraiu uma galera para si, para poder fazer uma atividade desafiadora lá. Ele amarrou um cabo de um lado do monte, e esse mesmo cabo de aço ele amarrou no outro lado do monte, com a intenção de atravessar. É mais ou menos isso aqui, ó. Olha lá, esse doido aqui. Por exemplo, isso aí, ó. Olha lá, o cabo amarrado em cada ponta do monte, e ele querendo atravessar, se equilibrando ali. E a plateia foi lá, se reuniu e ficou esperando, né? Meu Deus, como que vai ser isso aí? E de repente, o equilibrista foi lá e começou o percurso, foi indo, e chegou no final do destino, são e salvo. Você imagina, a plateia. Cara, esse cara é demais, esse cara é muito corajoso. Meu Deus do céu, fazer um negócio desse aqui no meio de um despenhadeiro desse. Qualquer passo em falso ali, já era. O cara ia para as cucunhas, morreu. Não tem nem como salvar um cara desse daqui, com uma altura dessa. Impossível. Aí ele terminou o percurso, todo mundo aplaudiu. Você é o cara, você é muito bom, não sei o quê. De repente ele chegou para uma senhorinha que estava ali no meio da plateia observando, e falou o seguinte: deixa eu falar para a senhora. A senhora acredita que eu consigo passar de novo por esse cabo de aço, atravessar esse percurso aqui, só que agora levando um carrinho de mão comigo? Ela falou: claro, eu já vi o que você é capaz de fazer, rapaz. Você atravessou esse negócio aí no maior equilíbrio, deu tudo certo. Lógico que você consegue, você manja da coisa, você tem as técnicas aí. Tá bom, agora deixa eu perguntar, você acredita que eu consigo atravessar esse cabo de aço de um lado para o outro, levando o carrinho de mão, mas com um pouco de tijolo em cima? Você acha que eu consigo chegar lá? É lógico, eu tenho fé que você vai conseguir fazer isso. Isso aí não é problema para você. Eu já vi que você domina o negócio, você tem toda a técnica, você manja da coisa. Eu acredito. Tá bom, então deixa eu fazer uma última proposta para ti. Minha senhorinha, deixa eu falar. Você acredita que eu consigo atravessar esse cabo de aço de um lado para o outro, fazer esse mesmo percurso, levando um carrinho de mão, mas com você em cima dele? Eu falo: você está doido? De jeito nenhum, me inclua fora dessa, nem pensar. Ué, mas senhorinha, você não acredita que você não já viu que eu tenho a técnica que eu consigo fazer? Não, mas comigo ali dentro, você atravessando, de jeito nenhum. Ou seja, ela tinha fé, ela acreditava que o camarada era capaz de fazer, mas ela não tinha confiança de entregar a vida dela para o camarada para atravessar aquele percurso, aquele cabo de aço, com um carrinho de mão. Ou seja, fé é diferente de confiança. Uma coisa é acreditar que Deus pode fazer, outra coisa é ter a sua confiança 100% em Cristo. Talvez 2025 seja esse ano de você ir para um nível superior de relacionamento com o Senhor. Sair da superficialidade da fé e andar em plena confiança com o Senhor. Porque deixa eu te falar, é claro que colocar, entregar a sua vida 100% a Deus e confiar naquilo que Ele vai fazer na sua história, com certeza é passar por grandes desafios. Você vai estar diante de muitas situações conflitantes. Mas uma coisa é certa: tudo isso, assim como Pedro experimentou com Jesus, pode acontecer na sua vida também. Você vai vivenciar milagres e coisas extraordinárias ao lado desse Deus que você decidiu confiar.
Na verdade, Jesus, ele tinha provisão para pagar aquele imposto. Ele não precisava realizar um milagre. Aquela provisão já estava com ele, mas estava em uma condição misteriosa. Então, no primeiro momento, Jesus já tinha, só não estava com ele. Na nossa vida é assim também. Tudo que Deus preparou para realizar na minha e na sua história, já está pronto. Já está na despensa espiritual. Está guardado no mistério. Para que no momento certo, quando nós depositarmos plena confiança nele, aquilo se torne uma realidade nesse mundo, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história. 2025 é um ano que pode marcar, de uma vez por todas, a sua história com Deus. O Senhor já preparou tudo para a sua vida emocional, para a sua vida profissional, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida ministerial. Tudo já está pronto. Não pense que a gente pega Deus de surpresa quando alguma adversidade, alguma tribulação surge do nada na nossa vida, não. Deus não fica apavorado com isso, a gente que fica preocupado, ansioso. Mas Deus não, Deus está tranquilo. Por quê? Porque a resposta já está pronta. O refrigério já está pronto. A vitória já está preparada. Está tudo guardado. Só está esperando o momento certo do Pedro ir ao mar, levando um anzol, seguindo exatamente a instrução de Cristo, para que ele possa pegar o peixe e dentro do peixe receber uma provisão inesperada. Você é o Pedro dessa história. Mas será que você está disposto a seguir a instrução de Cristo? Se você estiver, pode ter certeza, não sou eu que garanto, é a palavra de Deus que garante isso. Que a provisão vai chegar, uma hora ou outra, quando você menos esperar. Jesus já sabia que a provisão estava pronta. Pedro não. Jesus, ele não está fadado ao tempo e espaço. Então ele sabe que todas as coisas já estão realizadas. Nós que estamos presos a essa condição existencial material é que não sabemos. Porque a gente não consegue perscrutar o mistério. A gente não consegue investigar o mistério. A gente não consegue sondar o mistério. Mas lá na realidade do mistério, a transformação está acontecendo, o processo está acontecendo, e logo, logo a provisão vai se tornar material, vai se tornar tangível, vai se tornar uma realidade na minha e na sua vida. Você crê nisso? Crê mesmo de verdade? Então você pode glorificar a esse Deus e já agradecer por essa provisão que vai chegar na sua vida em 2025. Se coloque de pé.